E aí, gente, eu discordo completamente da Baby Brasil ter ido lá no meio do carnaval e exortar o povo. E eu vou explicar para você por quê. A palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: era melhor que você fosse quente ou frio, mas pelo fato de você ser morno, eu vou vomitar você da minha boca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele tá mais preocupado com aquele que é morno do que aquele que é frio. Aquele que é quente, Jesus já é de Jesus. Aquele que é quente, ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele não é que ele pode vir a ser comprado. Vai depender se ele vai querer ou não, porque a palavra vai ser semeada no coração dele. Ele vai ser chamado para uma obra e ele vai decidir se ele quer vir ou se ele não quer. Mas tem um morno. E esse, a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai vomitar ele da boca. Porque o morno, ele não é o quente e não é o frio. Não é o que está perto de Deus e não é aquele que está distante de Deus. É aquele que finge estar próximo de Deus. É aquele que está dentro da igreja, da glória a Deus e aleluia. Mas no final das contas ele é pior do que o frio. Você está entendendo? Então deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente, por conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, às vezes a gente se acha um pouco, pessoas que se acham um pouco mais superiores do que as outras. Aí é o detalhe, que faz, por exemplo, a Baby Brasil ir no meio de um ambiente que não está se falando de espiritualidade. Ah, Thiago, mas ela não tem que falar, ela não pode falar, ela não pode alertar as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, todo mundo já sabe que o Apocalipse é real. Todo mundo já sabe que as profecias bíblicas estão acontecendo. Todo mundo já sabe que Jesus, ele é o protagonista de toda a palavra, é o verbo. Todo mundo já sabe, inclusive os frios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o frio ainda não virou quente, não é porque é falta de palavra, é porque não quer. Então não adianta o quente ir lá no meio do frio e tentar alertar o povo. Sabe o que eles vão ter? Medo, mas não vão desejar o Senhor. Sabe o que eles vão fazer? Não vão acreditar, mas não vão desejar o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela vai dizer que tudo é por fé. Né? E vai dizer que a fé ela é um dom de Deus, não é nosso. Então se é um dom de Deus, eu não posso ter a fé só porque eu quero. A fé ela é imputada de maneira espiritual sobre mim. Para os eleitos, ela é imputada quando nasce. Para algumas pessoas, ela é imputada por graça. Para algumas pessoas, quando ouvem a palavra. Está lá na parábola do semeador. Tem algumas pessoas que vão receber a palavra com bom ânimo. Mas logo depois vem Satanás e arrebata tudo aquilo que foi semeado. Por que isso acontece? É simples. Os discípulos foram perguntar para Jesus o porquê que ele falava em parábolas com aquele povo. Né? E aí, e uma coisa que nem os discípulos estavam entendendo. Então Jesus disse para os discípulos o seguinte: vocês também não entendem? Não estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí Jesus vai explicar para os discípulos o significado da parábola. E depois ele vai dizer o seguinte: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: e vendo vereis, mas não compreendereis. Ouvindo ouvirão, mas não entenderão. Porque o coração desse povo é duro. E eles não podem se arrepender. Não podem se arrepender de todo o coração para que eu não os cure. O que Jesus está querendo dizer aqui, basicamente, é que existem mistérios do reino que são revelados para pessoas eleitas. Deixa eu dizer uma coisa, não é a força do teu braço que vai fazer as pessoas se renderem ao Senhor. Não é isso que vai fazer. Você está entendendo? Por isso que quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa de bom coração, bem intencionada, e vai tentar alertar pessoas sobre o Apocalipse, mas eu vejo ela falar para pessoas que não é que Deus não se importa com elas. Se sair isso da minha boca, você vai se escandalizar. Agora, quando eu vou ler a palavra e eu vou ver que Jesus vai dizer o seguinte: aquele que comete injustiça, que continue cometendo injustiça. Aquele que comete maldade, que continue sendo mal. Aquele que é bom, que continue fazendo bondade.
Eis que logo venho e galardoarei todos aqueles que me amam. O que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo? Jesus poderia olhar para essas pessoas e dizer o seguinte: se você está fazendo maldade, não faça mais. Se você está fazendo isso, injustiça, então não pratique mais a injustiça, pelo contrário. Jesus está dizendo, aquele que faz injustiça, que continue a fazer injustiça. Eis que logo venho e galardoarei todos aqueles que me amam. Então eu creio no seguinte: creio que existe o joio, existe o trigo. Você está entendendo? E o joio está misturado no trigo. E vou dizer uma coisa para você: o joio não é o povo frio. O joio é o povo morno, que parece quente, mas não é. Que solta brasa pela boca falsa. Você está entendendo isso? Parece, mas não é. O joio do trigo, você só vai saber que ele é joio quando ele é ceifado. Mas quando você vai olhar cara a cara, não parece. Quando há a colheita, aí sim você identifica o que é trigo e o que é joio. Por isso Jesus vai dizer: deixe com que cresçam juntos. E naquele último dia eu vou separar, eu vou ceifar. Jesus permitiu que andassem juntos. Jesus permitiu que o morno andasse junto com o quente. Só que a gente precisa entender quem é o quente, quem é o morno e quem é o frio. O frio, posso dizer, está completamente disperso. Não sabe para onde vem, para onde vai. Não sabe o que acontece no mundo espiritual. Você sabe o que é um morno? O morno foi aquele que foi iluminado, né? Ou então aquele que recebeu um chamado. Deus o chamou, disse: olha, eu não quero você assim, eu quero você assim, dessa maneira. Venha para a minha presença. E ele aceitou. E hoje em dia, no meio da igreja, está lotado de gente que aceitou o chamado do Senhor, mas depois no meio da caminhada já enfraqueceu. Você está entendendo? Ele já enfraqueceu e ele já está com vontades de sair da presença do Senhor. Mas posso dizer o que ele faz? Ele continua na presença. E às vezes ele está pegando cargos dentro da igreja. Às vezes essa pessoa está lá ministrando jovens, ministrando casais, mas já está fora, já está longe da fé genuína há muito tempo, mas não tem coragem de assumir que caiu na fé. Você está entendendo? É desse que Jesus diz que vai vomitar. Não é o que está frio, porque nós vivemos pela fé. Então aquilo que você crê de todo o teu coração, se você crê que é algo bom, isso não te condena. Isso não te condena. Agora, se você foi iluminado pelo Senhor, se você foi iluminado por Jesus na sua cabeça que aquilo é pecado, não adianta o mundo inteiro dizer para você que aquilo é bom, você sabe que não é. E se você for, a tua consciência ela vai cometer pecado, aí você é pecador. Levando isso em consideração, não há uma mente que não conhece as coisas do mundo. Não há uma mente que não sabe aquilo que é errado e aquilo que é certo. Não há essa mente. Sabe por quê? Nós não estamos lá no tempo de Daniel, quando o anjo vai aparecer para ele e vai dizer: Daniel, fecha aí esse livro, porque essas coisas vão acontecer, a informação ela vai evoluir, as coisas ainda iriam evoluir. Naquela época tinha pessoas que poderiam praticar o mal, mas sem saber, porque o mundo ainda não evoluiu o suficiente. A tecnologia hoje te trouxe uma outra realidade de tudo que está acontecendo. A tecnologia hoje te informou quem é o Cordeiro. A tecnologia te informou o que é o Apocalipse. A tecnologia te fez entender os mistérios do reino. Você está entendendo? Mesmo você conhecendo os mistérios do reino, você não quer ir. A verdade é que pessoas vão ser chamadas e pessoas vão ficar pelo caminho. E tem pessoas que vão para a presença do Senhor, porque Deus elegeu, porque Deus chamou. Porque se Deus não chama você, todos nós estaríamos no inferno. Se Jesus não chama você, se Jesus não te elege na graça, você estava no inferno. Essa é a realidade. Entende? Não há bondade no ser humano. Nenhuma. Tá bom? Fica com essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Tchau.